Olha aí, né, pessoal, mais um recorde do governo Lula, né? Obviamente não é um recorde positivo, muito pelo contrário, um baita recorde negativo em relação a despesas, gastos por parte da presidência da República, né? O governo Lula teve o maior gasto com diárias e passagens desde 2014, um valor absurdo de 3,3 bilhões de reais gastos nessas viagens aí de primeiríssima classe do Lula, da Janja e daquela corja que acompanha ele e tudo mais, no decorrer do ano de 2023, aquele monte de viagens internacionais ali, turismo que o Lula fez, tá fazendo nesse momento, inclusive, lá na África, né? Então, uma montanha de dinheiro gasta aí, um acréscimo enorme de despesas em relação ao governo anterior e mais uma comprovação de que o Lula está aí apenas para gastar dinheiro e viver uma vida de nababo às custas de todos nós. Vamos conversar então sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui neste meu vídeo e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito e goste do meu trabalho. Isso ajuda o meu canal a crescer cada vez mais e a ser recomendado para mais pessoas também, né? Então, esse valor aqui é totalizado em relação ao ano de 2023. Chegamos à marca absurda de 3,3 bilhões de reais com diárias e passagens aéreas. Esse é o maior valor desde 2014, conforme eu falei, já considerando os efeitos da inflação, né? E representa um aumento, isso aqui é o mais grosseiro de tudo, de 29,2% na comparação com 2022, uma época em que foi gasto aí 2,6 bilhões de reais para essa finalidade. Ainda acho muito alta a despesa aqui, tá certo? 2 bilhões, mais de 2 bilhões e meio, acho uma grana considerável para viagens de presidente e coisas desse tipo, aí, de ministros e outros agregados, mas é preciso notar, é preciso demonstrar na prática o quanto que o Lula aumentou isso, né? 30% praticamente de gastos a mais nesse sentido. Já os anos de 2020 e 2021, também anos do governo Bolsonaro, tiveram os menores valores da história e tudo mais. Isso se deve também, em grande parte, às medidas da pandemia, né? É engraçado que o mundo não acabou gastando menos dinheiro com viagem internacional, né? Por que não manter esse padrão? É a grande história aí, né? Então, de fato, no ano de 2019, os gastos foram semelhantes. Daqui a pouco a gente vai ver o gráfico comparando isso aí, inclusive comparando com outros governos, né? Mas o gasto de 2019 foi semelhante, demonstrando que o governo Bolsonaro provavelmente teria essa média anual aí mesmo, 2,6 bilhões, algo nesse sentido aí, né? O maior valor foi da época, obviamente, da Dilma Rousseff, sim, 2014 era governo PT, também 2 anos seguidos em que ela gastou uma montanha absurda de dinheiro, mais de 4 bilhões de reais, com esse tipo de despesa aí, 2013 e 2014, né? E levando-se em conta que esse tipo de gasto é demonstrado, né? A série histórica remonta a 2011, também na época da Dilma Rousseff, quando o gasto aí era absurdamente alto também, né? Isso aqui é uma coisa considerável. Então, desse total que foi gasto em 2023, os 3,3 bilhões aqui, 1,9 bilhão, quase 2 bilhões então, foram usados para pagamento de diárias, aqueles hotéis luxuosíssimos que a gente viu o Lula frequentando. A gente conversou sobre vários casos desses aqui, o quanto que custava uma diária nesses lugares absurdamente caros e tudo mais. Enfim, tá aqui a conta para todos nós pagarmos, é uma conta bilionária. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo isso aqui, é um gasto bilionário com estadias, com diárias, viagens internacionais. Isso é uma coisa, assim, não tem precedentes, né? Não tenho nem palavras para descrever isso aqui, né? Então, em relação às diárias, comparando com o governo Bolsonaro, o último ano do governo Bolsonaro, o aumento foi maior, né? 36,8%, né? Sendo que as passagens tiveram um incremento aqui, subindo de 1,2 para 1,4 bilhão de reais, um crescimento de 16,6%. Esse levantamento aqui que eu estou olhando sintetizado no site da Gazeta do Povo foi feito aqui pelo pessoal do site Poder 360, no qual eu vou dar uma olhada aqui, nós vamos ver juntos, é claro, o gráfico comparando isso ano a ano, né? Ano a ano, né? Isso aqui eu gosto de usar nesse site do pessoal Poder 360 por conta desses gráficos mesmo, são bem
ilustrativos aqui e demonstram de fato que a União teve o maior gasto em 10 anos, né? Na verdade, se a gente considerar que qualquer período depois da Dilma Rousseff é o maior gasto histórico, com certeza. Mas o Lula não vai ficar por baixo não, tá? Ele vai ultrapassar a Dilma Rousseff com certeza, basta ele bater o olho nesses números aqui, que ele vai falar, não, eu tenho que ser melhor que a Dilma, eu tenho que superar a Dilma, com certeza, né? Então, aqui nós temos os valores de diárias, que é esse valor azul claro aqui, passagens de locomoção, que é um valor de azul escuro, e o total aqui em cima dos gráficos para a gente comparar, consolidar os números. Então veja que, de fato, o governo Michel Temer deu uma diminuída aqui nesses gastos anualizados, né? O governo Bolsonaro, então, nem se fala, um valor muito menor do que os seus antecessores, né? É claro, chegando aqui nas mínimas históricas de 2020 e 2021, mas são anos que não dá para considerar de fato por conta da pandemia, né? Eu sempre desconsidero esse período aqui quando são números ruins, né? Números assim de gastos elevados e tudo mais. Preciso desconsiderar quando são números bons também. Não dá para colocar isso aqui no mérito do Bolsonaro, sem dúvidas, né? Mas esse ano de 2019 e esse aqui de 2022, sim, isso aqui pode ser considerado como mérito de um governo que estava preocupado em gastar menos dinheiro. Volto a dizer, é uma montanha de dinheiro com certeza, né? É um valor considerável, longe de poder parabenizar o Bolsonaro por ter gasto isso aqui, mas que ele gastou menos do que os governos petistas e até do que o Michel Temer, isso é mais do que evidente, né? Então veja aqui que, de fato, na época da Dilma Rousseff, da mulher Sapiens, os gastos eram absurdos, isso aqui é inaceitável, gastos aqui atualizados já pela inflação, tá certo? Tudo em bilhões de reais. Aqui chegamos, primeiro que é um progresso, né? Provavelmente isso já vinha aumentando de antes aqui, não tínhamos os dados, não temos, aliás, os dados anteriores a esse período, começou em 2011, mas a coisa só fez subir durante o governo da Dilma, houve uma correção para baixo, então aqui uma tendência leve de queda se a gente olhar, uma manutenção do status, mas Lula voltou ao poder, meu amigo, e aí a farra voltou aos antigos patamares. Isso aqui é o primeiro ano do governo Lula, tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita água para rolar. Ele fez uma tonelada de viagens para o exterior, ficou 2 meses fora do país, somando todos os dias que ele passou no exterior, fazendo viagens e tudo mais. Muitas viagens completamente inúteis para o Brasil, essa é a verdade. O cara foi para Cuba, tudo bem que era uma escala para os Estados Unidos, mas ele foi para Cuba fazer o quê? Ganhar o quê em troca? Foi 2 vezes para a Argentina, acho que foi para a Argentina que ele foi 2 vezes, né? Enfim, Lula está fazendo uma série de viagens completamente inúteis aí, e isso traz um gasto excessivo para os cofres públicos. E aí fica sempre essa questão, né, de como reduzir o déficit fiscal. Olha aí o tipo de coisa. É claro que você apresentando esse dado, esse fator aqui, né, para um Ciro Gomes da vida, falar como reduzir o gasto, vou dar ideias para o Ciro Gomes, cortando aqui viagens internacionais. Aí ele vem com aquela história, mas isso dá bilhão? Dá bilhão, olha aqui quanto que tá dando, isso aqui 3 bilhões de reais. Pelo amor de Deus, se cortasse pela metade esses gastos, diminuísse metade, ou o contingente de pessoas que viajam, ou a quantidade de viagens, ou a frequência em que elas são realizadas, ou a duração delas, enfim, alguma coisa, teríamos uma economia aí de 1,6, 1,7 bilhões de reais. Para um governo que está completamente detonado do ponto de vista fiscal, isso aqui é muita coisa, meu amigo. E lembre-se, eu e você pagamos essa conta, né? Isso sai do nosso bolso no final das contas. E lembre-se também, onde que esse dinheiro é gasto? Gasto lá no jatinho do Lula, nas viagens que ele faz, no Aerolula, né? Milei viajando de classe comum ali, classe executiva, e tá aí o Lula, né? O Larápio e o Molusco de 9 dedos viajando com a sua primeira cuidadora aqui, querendo trocar o Aerolula porque ele quer um ninho de amor ali para ele, um escritório para ele trabalhar, porque ele trabalha muito, né, nessas viagens e tudo mais. Então, realmente, isso tem um custo muito grande, tem custo com o deslocamento ali nos lugares onde ele fica, e a gente trouxe esses números em algumas oportunidades, valores milionários em alguns casos, e tem as estadias, as diárias, pagas a peso de ouro em hotéis luxuosíssimos. Esse aqui
é o presidente dos pobres. Esse camarada aqui é o que está preocupado com os pobres, que fica criticando você que tem 2 televisões em casa. Você está errado, você está ostentando, né? Agora ele viajando de primeira classe, viajando no Aerolula, se hospedando aí em suítes presidenciais nos melhores hotéis do mundo, tudo pago com dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte. Isso aí não está errado, não. Isso aí não é ostentação, né? Essa é a típica hipocrisia da esquerda brasileira. Mas aí, o que você achou desses números, desses gastos do governo Lula? Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.